Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Essa daqui é a live de número 13 do Desafio 30 Dias de Gratidão. E o tema da nossa live de hoje é: existe um tesouro escondido e você pode ter acesso a ele. E eu vou compartilhar com você uma palavra que encontra-se no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 44, que conta a história de um homem que ele estava trabalhando num quintal e, de repente, ele encontrou ali um tesouro escondido. Eu não sei se você se recorda, eu lembro que minha avó contava que a avó dela fazia isso. Tempo da minha tataravó, antigamente não tinha banco. E o que eles faziam para guardar o seu dinheiro, a sua riqueza? Eles colocavam dentro de uma caixa muitas pessoas e enterravam em um lugar, escondiam em algum lugar, geralmente no quintal. Alguns até, né, um pouquinho para trás, botavam embaixo do colchão, né? Mas chegou esse tempo das pessoas colocarem o dinheiro, colocar aquela herança, uma joia, dentro de um baú e colocar no quintal, esconder em algum lugar. E o que acontecia? Porque ficava guardado as 7 chaves, né? Porque era um tesouro, a pessoa não queria compartilhar para não acontecer de alguém vir roubar a sua herança. Então, o que acontecia quando aquela pessoa morria? O tesouro ficava perdido e ninguém sabia da existência daquele tesouro. E essa parábola aqui conta, não conta assim com muitos detalhes, mas fala que um homem estava ali trabalhando num terreno e de repente ele encontra um tesouro. E a Bíblia fala que quando ele encontra, rapidamente ele esconde de novo. E aí ele sai e ele vendeu tudo que ele tinha, porque ele falou, aquele terreno ali é valioso, eu vou comprar aquele terreno porque dentro daquele terreno tem um tesouro escondido. Provavelmente ele não contou pra ninguém, ele escondeu aquele tesouro ali. Imagina, ele foi bem ético, porque se ele não pegou aquele tesouro e levou embora, era porque aquele terreno não era dele e poderia ser um roubo. Ele não faria isso. Então o que ele fez? Ele escondeu de novo. Provavelmente o dono daquele terreno não sabia que existia um tesouro escondido ali. E ele vendeu tudo que ele tinha e foi ali e comprou aquele terreno. Com toda aquela herança que talvez nem o dono daquele terreno poderia ter noção que havia um tesouro escondido ali. Então, o que eu aprendo com essa parábola? Que esse tesouro, que eu falei aqui no início, que você pode ter acesso, a palavra do Senhor fala que esse tesouro, ele é o reino dos céus. Alguém morreu e deixou um tesouro muito valioso para mim e para você. Esse alguém foi Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário e ele deixou uma promessa de que um dia ele voltará para nos levar. E temos uma promessa de um reino eterno. Temos uma promessa que o Senhor nos prometeu uma vida eterna. E esse é o tesouro que nós temos acesso. Para que a gente possa encontrar, nós precisamos do mapa, né? Todo tesouro precisa de um mapa para ser descoberto. E o mapa para encontrar esse tesouro é a Bíblia, é a palavra de Deus. E eu me recordo que eu encontrei esse tesouro, eu ia fazer 15 anos de idade. E quando eu fiquei sabendo desse tesouro, eu larguei tudo, eu deixei tudo para trás. E eu falei, eu quero entregar a minha vida, eu quero me dedicar a Deus, porque esse tesouro é tudo que eu preciso na minha vida. E por quê? Muitas pessoas ali naquela época que eu larguei tudo, com 15 anos de idade, eu encontrei esse tesouro tão precioso e decidi entregar a minha vida a Deus e decidi. Muitas pessoas, colegas, as pessoas da família começaram a falar, você vai perder toda a sua juventude na igreja. Não, eu entendi que eu estava ganhando um tesouro. Eu estava vendo algo que ninguém estava vendo. Era um tesouro escondido que eu achei. Muitas pessoas olhavam e viam um terreno vazio, sem nada. Imagina aquele homem. Voltou para casa, vendeu tudo que tinha, a família não entendeu nada. Ué, como assim você vai comprar aquele terreno, mas um terreno vazio, não tem nada? Mas ele sabia que existia um tesouro ali. E ele foi lá e ele botou tudo que ele tinha de mais valioso para adquirir aquele terreno, porque ele sabia que
que ainda que muitos não estavam vendo, ele sabia que tinha um tesouro escondido ali. Assim é o reino dos céus. Muitas pessoas podem não ver, mas quando você encontra esse tesouro, você não mede esforços para estar ali, para fazer parte, para adquirir, porque nada nessa terra pode se comparar com aquilo que no céu há de ser revelado. O Senhor, ele tem preparado coisas maravilhosas para mim e para você. Não que seja errado termos bens, termos bênçãos e conquistar coisas aqui nessa terra. Isso é bênção de Deus e nós temos esse direito também. Mas que nós possamos entender que o que temos de mais precioso tem que ser o reino dos céus. A palavra do Senhor fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais numa corrida por status, por posição social, por conquistas, por status, por bens. As pessoas estão nessa corrida cada vez mais querendo ter. Porque quanto mais eu tiver, mais eu sou, mais eu vou ser importante para as pessoas. Essa é o pensamento de muitas pessoas. Mas que nós possamos entender que o maior tesouro, que a maior herança, que a maior riqueza que nós temos é a presença de Deus na nossa vida. É poder saber que um dia nós estaremos lá no céu com o Senhor. E quando encontrarmos esse tesouro, nós temos que ter cuidado, porque podem vir ladrões querendo roubar esse tesouro de você. Mas que você possa guardar e preservar e cuidar e zelar, porque a Bíblia fala que guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Existe o inimigo das nossas almas que quer tomar. Talvez você ainda não tenha acesso, ainda não consiga entender que tesouro é esse. Mas é o que o Senhor Jesus Cristo preparou para mim e para você. Que você possa entender que a salvação, ela é verdade, ela é real. O Senhor Jesus, ele veio, ele morreu, ele sofreu. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele chorou para que nós pudéssemos sorrir. E deixou uma herança, que é um reino eterno, preparado para todos aqueles que creem. Eu creio, eu tomo posse e eu quero profetizar que através dessa palavra eu estou te dando aqui um mapa para você também encontrar esse tesouro. Reconheça Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Deixe ele entrar no seu coração, tome posse desse reino, dessa herança e viva. Viva aqui nessa terra uma vida abundante, cheia de bênçãos sim do Senhor. Mas também quando o Senhor voltar, você vai estar preparado também para adquirir aquilo que Ele preparou lá no céu para você. Tá bom? Essa é a palavra de hoje. Tem um tesouro escondido e você pode ter acesso a ele. Não deixa como esse terreno vazio ali abandonado. Não. Vai, busque. Foi em Provérbios, eu li hoje também. Vou compartilhar aqui com você porque é muito linda essa palavra. Provérbios capítulo 2 fala sobre... Vou ler aqui para você. Provérbios 2 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazer atenta sabedoria e o teu ouvido, para fazeres atenta sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência, alcançarei a tua voz. E diz assim o 4: se como a prata a buscares e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Que você possa procurar o conhecimento, aprender cada vez mais da palavra de Deus, porque esse é o nosso maior tesouro. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e a sua família. E a gente se vê na live de amanhã do Desafio 30 Dias de Gratidão. Tchau, tchau.